Continuando essa nossa longa jornada do Castelo Interior, nós estamos nas segundas moradas do Castelo Interior, estudando esta obra monumental de Santa Teresa de Jesus. Vimos nos últimos dois encontros sobre dois pontos, duas coisas importantes para o crescimento e a permanência na segunda morada. A primeira, as boas companhias, como é fundamental amigos que nos levem para o céu. Segundo, a determinação, você se empenhar, se determinar firmemente, energicamente, a querer permanecer nas segundas moradas, mesmo quando isso lhe custe a perda de amigos, a fama, o sucesso, a saúde, entre outras coisas. Hoje nós queremos adentrar um outro ponto que Santa Teresa vai tratar aqui no parágrafo 8, no ponto 8, nas segundas moradas. Lembrando que as segundas moradas é composta de um único capítulo. Então eu gostaria de firmar bem alguns pontos aqui, para que essas segundas moradas possam, então, nos ajudando, não somente em pontos específicos daquilo que nós precisamos fazer, mas também no crescimento da nossa vida de oração. Vamos lá no número 8, de Santa Teresa. Direis talvez que estáis bem resolvidos a abraçar os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Então, quando a pessoa está aqui, nós vimos, quando fizemos a leitura do parágrafo 7º, que não existe maná, não existe consolação na segunda morada. Então, mesmo que a pessoa comece a enfrentar os sofrimentos exteriores, ela fica buscando alguma consolação interior. Sua Majestade sabe melhor do que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir os dons. Com razão, poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Todo empenho de quem começa a ter oração, e nunca o esqueçais, pois é de suma importância, há de ser trabalhar e determinar a conformar a sua vontade com a do Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível. E ficai muito certos, nisso consiste a maior perfeição, a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Quanto mais perfeita for essa conformidade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiante estaremos neste caminho. Então, Santa Teresa nos mostra aqui como é fundamental e importante a conformidade com a vontade de Deus, ou seja, querer aquilo que Deus quer. E a oração vai ser justamente esse instrumento precioso para fazermos o que Deus quer, para avançarmos nesse caminho. Deus vai nos concedendo maiores graças à medida em que nós nos adiantamos em fazer a sua vontade, em querer aquilo que Deus quer, em obedecer os seus desígnios. Sobre este ponto, eu gostaria de tratar hoje, para que a gente aprenda a ter assim uma docilidade e uma conformidade com a vontade de Deus. Como fazer então para conformar a nossa vontade cada vez mais à vontade de Deus? Veja, no avanço dessas próximas moradas, é preciso você ter uma relação tão íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que a sua vontade não seja mais sua, seja dele. Mas você fez o quê? Num ato de liberdade, num ato livre, você uniu a sua vontade à vontade de nosso Senhor. Precisamos então nos convencer que Deus não se agrada tanto com os sacrifícios, mas Deus se agrada com a obediência. A nossa obediência à vontade dele. E para nós aprendermos a ter esta sensibilidade com a vontade de Deus, é importante nós recordarmos algumas coisas. Eu gostaria de recordar a primeira coisa. Quando Jesus ele veio a esse mundo,
Jesus, no mistério da encarnação, ensina a fé católica, Jesus assumiu a natureza humana. Quando Jesus assume a natureza humana, ou seja, ele traz para si a natureza humana, fazendo com que a natureza divina participe da natureza humana. E aqui nós encontramos então em Nosso Senhor uma pessoa divina com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ao possuir duas naturezas, a igreja nos ensina que Nosso Senhor também tem duas vontades. Essas duas vontades de Nosso Senhor, divina e humana, estão na única pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Nos evangelhos nós encontramos, sobretudo nos relatos dos evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e também João, nós encontramos que Jesus submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Aquela pessoa divina, que possui duas naturezas, submeteu inteiramente a sua vontade à vontade do Pai. E o Evangelho de Lucas, ele é mais específico nisso, porque ele nos mostra que esta submissão de Jesus na oração do Horto das Oliveiras, no momento do Getsêmani, da agonia mortal, Jesus rezou durante 3 horas. 3 horas de uma submissão intensa, de uma oração intensa para fazer a vontade de Deus. Então, Jesus nos ensina algumas coisas fundamentais para esta conformidade com a vontade de Deus, que Santa Teresa nos ensina. Primeiro ponto, para esta conformidade com a vontade de Deus, para esta união com aquilo que Deus quer, nós precisamos negar a nós mesmos, a negação a si mesmo. Embora a gente escute lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, bastante sobre esse assunto, quem quer me seguir, número 1, renuncie a si mesmo, número 2, tome sua cruz, número 3, e siga-me. A gente ouve isso no Evangelho, mas talvez nós não conseguimos ponderar o peso que isso tem na nossa vida, o quanto isso acarreta para a nossa vida cristã. Então, o que é o negar a si mesmo? Olhando para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma submissão extremamente grande por parte de Jesus. Veja, Jesus está debaixo da autoridade de São José e de Nossa Senhora, segundo o relato do Evangelho de Lucas, durante 30 anos. Jesus foi submisso aos seus pais, quando eles voltaram, do momento em que Jesus se perdeu no templo, eles voltam para casa, e a partir daquele momento Jesus era-lhes submisso, e passou durante 30 anos em silêncio na cidade de Nazaré, calado. Os evangelhos, a partir dos 12 anos até os 30 anos, não relata absolutamente nada a respeito do ministério de Jesus. Diz apenas que ele ficou em Nazaré, submisso a seus pais. Aos 30 anos, ele inicia o seu ministério. Então aqui nós vemos um exemplo de Nosso Senhor de uma negação de si mesmo. Lá em Nazaré, ele ficou calado durante 30 anos. Tem gente que não consegue ficar calado 30 minutos. A pessoa não consegue ficar calada, a pessoa sempre está falando, sempre precisa. Então aqui Nosso Senhor nos dá um exemplo. Então a capacidade de esperar, a capacidade de compreender que existe um tempo para cada coisa, e que nesse momento Deus quer me ensinar que através da conformidade eu vou estar em uma união estreita com Ele, fazendo a sua vontade. Vejam, um segundo ponto para esta obediência é parar de manipular Deus. Conformidade com a vontade de Deus exige da nossa parte de seres humanos que a gente dê um passo atrás, reconheça que Deus é Deus e nós não somos nada, e paremos com essa atitude de querer manipular a Deus. Às vezes existe uma desconexão na vida de muitos cristãos
entre a vida de fé e a vida moral. Ou seja, você olha para a vida da fé, você olha para a vida da moral e elas não têm coerência. Por quê? Porque a pessoa até diz ser uma cristã, ser uma católica, de vivência sacramental e tal, mas quando você olha para a vida moral da pessoa, ela não tem coerência com a vida da fé. Ela crê numa coisa, celebra os domingos, os mistérios da fé, mas ao longo da semana, a sua prática moral, a sua vida não corresponde com aquilo que ela crê. Então existe aí uma desconexão, uma incoerência. E está cheio de católico que faz isso, né? Está cheio de católico que não tem coerência entre a vida da fé e a vida moral. E sobretudo a gente vê em muitos ambientes católicos fazendo correntes na internet, né? Passe isso para 10 pessoas, né? Como se aquilo fosse resolver a coisa, né? A pessoa acende uma vela, vai para a Aparecida e acha que é católico, né? Ué, mas só acender vela e ir para a Aparecida, isso não lhe dá o direito de dizer que você é um católico apostólico romano, ou seja, que você vive a sua fé de maneira coerente, que você coloca em prática os ensinamentos deixados por Nosso Senhor, contidos no Evangelho, na Sagrada Tradição, no Magistério da Igreja, ensinados ao longo dos séculos na história da Igreja. Então, esta necessidade de uma sujeição a Deus, de uma sujeição à autoridade divina, de uma obediência e de uma conformidade com a vontade de Deus. Quem não se sujeita a Deus não tem autoridade, por exemplo, sobre o demônio. Aí o demônio vem com as suas seduções, com os seus ardis, e consegue fazer com que a pessoa se disperse. Por quê? Porque ela não tem firmeza, ela não está debaixo da cobertura divina, ou seja, da autoridade de Deus, para ter autoridade sobre o demônio e dizer: cala-te, cesse essas insinuações para me fazer perder no pecado. Então, por isso, insisto, a total obediência, o total respeito com as coisas de Deus. Isso, claro, exige de nós uma estreita conformidade com a vontade de Deus, uma estreita obediência, e isso muitas vezes custa para nós. Mas nós precisamos parar de tentar manipular Deus, parar de tentar querer que Deus mude segundo as nossas orações, segundo o nosso jeito, e faça aquilo que a gente quer. Isso é um tremendo engano e um tremendo equívoco. Por isso, na primeira epístola da carta de São Pedro, o apóstolo recorda no capítulo 5, versículo 5: revesti-vos de humildade no relacionamento mútuo, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. A soberba, de fato, é o pecado de Lúcifer, é o pecado de Satanás. E a soberba transforma a pessoa em um demônio. Ela começa a ser levada pelos seus desejos, pela sua vontade, e não consegue obedecer a Deus, porque ela não consegue ter esta resistência às ações, aos ardis do demônio. Por isso, é necessário que a pessoa, então, esteja em estreita obediência com a vontade de Deus. Queira fazer aquilo que Deus quer. Queira conformar a sua vida com a vida do Senhor. Nesse encontro, eu quero destacar um elemento fundamental que ajuda nesta conformidade com a vontade de Deus. Porque quanto mais perfeita for esta conformidade, maiores frutos espirituais a pessoa obterá. E como obter isto? A meditação da paixão de Cristo vai ser frutuosa nesse momento. Então aqui eu quero já fazer esse link. Como conformar a minha vida com a vontade de Deus? Aprendendo a fazer meditação. Veja, nas primeiras moradas nós falamos muito sobre as primeiras orações, que eram as orações vocais e as orações litúrgicas. Agora nós começamos a dar um novo passo. Nós vamos começar a falar de uma outra oração fundamental para quem está nas segundas moradas, que é a oração de meditação. Sem a oração de meditação, a pessoa não consegue crescer, ela não consegue galgar a vida espiritual nos edifícios mais altos. Por quê? Porque ela precisa ter tempo.
ter tempo para meditar. E uma das orações de meditação mais fundamentais para, assim, desenvolver a vida espiritual é a meditação a respeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a igreja ensina sobre a meditação dos novíssimos, né? Meditar aquelas realidades últimas, o céu, o inferno, o purgatório, tudo aquilo que diz respeito ao fim da vida humana. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a meditação da paixão de Cristo. Como é fundamental a meditação da paixão de Cristo. Se você procurar aí no YouTube, na Catequese com o Pároco, a 40ª catequese que nós fizemos ao longo deste ano, eu tratei sobre uma meditação a respeito da paixão de Cristo. Gostaria de convidar você para ir assistir aquela catequese. Aquela catequese vai ajudar você a ter bons elementos para que você possa pensar sobre como fazer uma boa meditação a respeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai oferecer, portanto, alguns instrumentos fundamentais para isso. A paixão de Cristo, ela é sempre um livro, como recorda os grandes santos e doutores, entre eles Santo Tomás de Aquino. A meditação da paixão de Cristo é um livro para toda a vida ser meditado. Mas eu gostaria aqui de sugerir uma obra, que inclusive sugeri nesta catequese, que acabei de apontar como importante para esse crescimento, que é a catequese, que é o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, As Meditações sobre a Paixão de Cristo. É um livro que você pode encontrar aí na internet, adquirir e usar esse livro como instrumento para que você possa fazer esta meditação. Mas existe também um outro livro de Santo Afonso Maria de Ligório, chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo. Essas duas obras são, assim, um instrumento valiosíssimo, importantíssimo, para que através do estudo você possa se dedicar à meditação. A meditação é sempre essa prática onde nós vamos nos colocar diante da presença de Deus para tomar um ponto de meditação, e aquele ponto de meditação que você toma para degustar, para tirar um fruto, você possa sair dali com algum propósito. Santo Afonso é muito claro na sua obra ao dizer que, infelizmente, muitas pessoas, na prática do amor a Jesus Cristo ele fala isso, muitas pessoas rezam, mas você pergunta para elas, qual é o fruto da sua oração? Qual é a resolução que você tirou dessa oração? A pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não tem resolução. A oração não tem fruto. Ela rezou, saiu, e aquela oração não produziu eficácia dentro da alma. Então a oração precisa produzir um fruto. É como, por exemplo, você lê um livro. Chega no final do livro, você pergunta para a pessoa não sabe o que ela leu. Ou seja, para que serviu essa leitura? Você gastou 3 dias fazendo a leitura desse livro e qual conhecimento você adquiriu? Nenhum. Então, essa leitura foi inútil. Assim também a oração, a gente reza. Qual é a resolução? Qual é o fruto que esta oração tem produzido na minha vida? Pense nisso. Por isso, a meditação que eu estou convidando a Paixão de Cristo, fazer a meditação da Paixão de Cristo todos os dias, deve ser uma prática constante. Não só para quem está nas segundas moradas, mas aquele que está na segunda morada, a partir de agora, não deixará de meditar a Paixão de Cristo até o fim da sua vida. Porque, como recorda Santo Tomás, a Paixão de Cristo é um livro para ser meditado durante toda a vida. É claro, eu estou oferecendo esse livro de Santo Afonso como uma espécie de amuleta, onde você vai poder, através deste livro, meditar pontos da Paixão de Cristo. E através desses pontos de meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, você começar a mudar interiormente. Veja, quanto mais você se conformar, quanto mais perfeita for a sua conformidade com a vontade de Deus, mais graças Deus vai te dando. E Ele vai te conduzindo através da graça, te comunicando esta graça, para que a sua vontade só queira fazer a vontade de Cristo. E aí você vai poder dizer, como São Bento, nada antepõe ao amor de Cristo na minha vida. O amor de Cristo é primeiro. O amor de Cristo é uma eleição na minha vida. Eu me determinei a amá-lo de todo o coração. E eu vou fazer esse propósito firme de continuar nesse caminho
amando sempre nosso Senhor. Meus queridos, nesta aula eu quero deixar claro que não é possível avançar sem que a gente busque esta conformidade com a vontade de Deus, sem que a gente comece agora a se dedicar a um segundo ponto, que é a oração de meditação. Nós vamos continuar nos próximos encontros e vamos falar sobre a oração de meditação ainda nas segundas moradas. Como fazer uma boa oração de meditação? Como, olhando para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ter na nossa vida espiritual um crescimento orgânico, para que possamos evoluir espiritualmente, dar bons frutos e avantajar no crescimento da nossa vida espiritual, nos unindo cada vez mais a Cristo e nos tornando semelhantes a Ele. Divulgue os nossos vídeos, continue nos acompanhando nesta grande jornada e que esse apostolado possa dar muitos frutos na vida espiritual de tantos fiéis. Deus abençoe você, sua família. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.